Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade, tantos aqui presentes quanto os que estão nos acompanhando online. Antes de começarmos a palestra pública, eu gostaria de deixar alguns convites para todos vocês. Um deles é para a oração diária, que nós temos todas as manhãs, às 9 horas, pelo Facebook, na página da nossa sociedade. É um momento para iniciar o dia bem e ver se os nossos pensamentos positivos alteram a nossa qualidade do dia. Também amanhã, às 7 horas, teremos as preces e irradiações. Convido a todos para nos acompanharem tanto aqui na casa, presencialmente, quanto online. Quem quiser participar, pode vir aqui às 7 horas. Também temos o apoio à infância e juventude aos sábados. Quem quiser participar, nós temos aula direcionada para crianças e também temos um apoio à família. Então é a partir das 2 horas, tem tanto para a família quanto para as crianças. Crianças e jovens, né? 2h30. 3 horas, perdão. É 3 horas da tarde. Nesse final de semana não terá, mas no próximo sim, todos os sábados. Quem quiser mais informações, tem na nossa página no Facebook e também no nosso WhatsApp. Basta pedir que eu adiciono vocês. Só apontar o celular também aí pelo QR Code. Sim, nós temos um QR Code ali, se vocês quiserem, vocês podem ter mais informações ali, só apontar a câmera do celular. Também nós disponibilizamos acompanhamento no mesmo dia do atendimento fraterno, que é às 6h30, e às 7h30 tem a palestra, no sábado. Então, a partir da semana que vem, se isso aí nesse sábado, vocês podem comparecer. Estão todos convidados. É bem interessante. Eu fiz todo o DIG aqui, que é a nossa doutrinária, digamos, para crianças e jovens, e mudou bastante a minha vida. Tenho amigos desde 10 anos atrás, já estou um pouco mais velha, então o Digi ficou marcado na minha infância e na minha juventude. Foi muito legal. Eu fui até os 20 no Digi. Não queria sair de lá de tão legal que era. Bom, para iniciar os nossos trabalhos de hoje, vamos fazer uma oração inicial. Peço a todos que elevem o pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, agradecemos por todo o dia que nos foi dado hoje, pelos dias que virão, com nossas provas e expiações, testes para nos melhorarmos e também para demonstrar a nós mesmos do que somos capazes. Senhor, dai forças a nós mesmos quando não conseguirmos sucumbirmos a essas provas. E dai mais força para seguir adiante no nosso caminho de melhoramento. Senhor, mais uma vez agradecemos por toda a nossa vida e esperamos que todos os conhecimentos adquiridos esta noite sejam gravados em nossos espíritos. Que assim seja. Hoje a palestra será sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os aflitos, mansos e pacíficos, e o item 7, que fala sobre a paciência. A nossa palestrante hoje é a Yanice, trabalhadora aqui da casa. Seja bem-vinda. Obrigado. Só Pronto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E o tema proposto para nós essa noite é a paciência diante da dor. Paciência é bom, mas diante da dor é melhor ainda. E ela está lá, baseada no capítulo 9, no item 7,
que até foi, inclusive, tema da nossa abertura das atividades da noite. E tem uma pergunta que é muito crucial, que muitas pessoas se fazem, principalmente aqueles que não militam nas hostes da doutrina, que é: se Deus é amor, por que as pessoas sofrem tanto? E, claro, a gente sabe os diversos aspectos que a dor tem, biológica, social, a biológica ligada ao corpo físico, as dores sociais ligadas às desorganizações sociais, à falta dos atendimentos, as dores psicológicas, as emocionais, né, e dos sentimentos dos indivíduos. Mas o que nos interessa e vamos dar enfoque é para as dores espirituais, porque elas são decorrentes das nossas imperfeições, geram conflitos, geram culpas, e ela reflete em todas as demais áreas da vida humana. Mesmo sabendo que a dor é uma vivência, uma experiência muito individual, muito pessoal, e cada um vive a mesma dor de uma forma muito diferente, o enfoque da espiritual é exatamente devido a essa repercussão que ela tem nas demais áreas da vida. Então eu vou ler para vocês a passagem que é a base deste nosso trabalho, dessa nossa fala, dessa nossa reflexão, e que também foi objeto ainda há pouco da nossa análise, que é do capítulo 9, item 7, escrito por um espírito amigo em 1862, que fala sobre a dor, dizendo que a dor é uma bênção. E aí as pessoas que não entendem sequer que são seres espirituais começam a achar estranho. A dor é uma bênção. Que Deus envia seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória nos céus. Já começa a gerar uma perplexidade. Como entender isso? E ele diz mais: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a caridade ensinadas pelo Cristo. A caridade da esmola é a mais fácil. Porém, a mais penosa, a mais difícil, no entanto, a mais meritória, é a caridade de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer, da nossa dor e para nos porem à prova a paciência. E aí a nossa cabeça já começa a passar ali, né, em revista, nomes, pessoas, fatos, situações. E ele é muito confortador quando ele diz: a vida é difícil, bem sei. É muito confortador, né? A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de mil nadas, que são tantas picadas de alfinete que acabam por ferir. Pequenas incomodações, pequenas agressões, pequenas palavras mal colocadas, né? Vão fazendo um acúmulo de dor, de sofrimento. Compõe-se de mil nadas, que são como picadas de alfinete que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos aos deveres que nos são impostos e às consolações e compensações que receberemos, reconheceremos que as bênçãos são muito numerosas, muito mais do que as dores. E a gente, quando sofre, a gente se fixa na dor. Mas a gente tem compensação, às vezes, do lado da gente. Um filho que nos acaricia, que nos segura a mão, às vezes estamos sofrendo. Nós estamos com o nosso bem-querer ali do lado. São as compensações. E diz mais: o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, sob o ponto de vista espiritual. Eu abranjo um cenário que, quando eu me curvo a fronte para a terra, eu vejo essa vida, o agora, esse corpo cansado, doído, sofrido, as minhas circunstâncias.
Então ele já está mostrando um caminho. Coragem, amigos, aí vem o ânimo. Coragem, amigos. Tendes Cristo como modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinhas penitenciar. Ao passo que todos vós tendem a espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede pacientes, sede cristãos. Isso resume tudo. Linda essa passagem. Mas como entender com mais detalhe essa instrução dos Espíritos? E aí entra a missão do Espiritismo, que é consolar e esclarecer. Consolar quando nos chegamos aqui, sofridos, doloridos, muitas vezes desesperados. Precisamos acalmar-nos a dor, mas nós precisamos entender. Esse é o diferencial. E as dores que atingem as pessoas, elas se concretizam por sentimentos, emoções penosas. Muitas vezes, elas paralisam as pessoas pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, insegurança, né? E algumas não conseguem sair desse caminho, tem a dor, uma companhia constante que vai pela vida fora, se transforma em sofrimento. Muitas se revoltam, não entendem por que estão passando por isso, né? E algumas pessoas até se retraem tanto na sua dor, até no sentido de se proteger de mais dor, que acabam se colocando numa posição de vítima, e às vezes nem isso, são reféns dessas próprias dores, e ficam naquele ciclo dolorido, e não conseguem entender. Então a doutrina, nesse ponto, ela já começa a nos esclarecer diversas coisas. Uma das coisas que a gente sabe, ouve muito, mas tem que entender, é que na Terra, por hora, nós não temos condições de ter uma felicidade integral, intocável, porque as pessoas que vivem na Terra estão num planeta de provas e expiações. Pensam, examine, a grande maioria das atividades humanas tem alguma cota de aflição, de preocupação conosco, com a pessoa que amamos, não é? Pequenas coisas que são as 1000 picadas de alfinetes, aguardar uma notícia que não chega, esperar um exame médico, se não sei se está bem, se não está bem, esperar o resultado do vestibular da faculdade, não sei se passa, não passa, como é que eu programo a minha vida, né? Coisas mais simples como a demora na fila de um banco, ou o trânsito que não anda, o ônibus que não chega, vou me atrasar para o meu compromisso, ou um filho que sai de noite e se atrasa. Coisas mais complexas, né? A questão do desemprego, da doença, doenças incapacitantes, minha, de um familiar, a Covid que ceifou tantas vidas, né? Perdas de bens materiais, perdas de entes queridos. Então, ninguém na Terra consegue passar pela vida sem ter algum tipo de atribulação. Então, nós não somos os escolhidos para sofrer. De alguma forma, todos nós temos algum tipo de atribulação. E a doutrina nos esclarece também que precisamos viver experiências. Então já nós estamos falando de uma expressão nova, experiência. Dor é experiência, dor faz parte de um processo de adquirir conhecimento. Então, na nossa condição de espíritos imortais, que tivemos vidas anteriores, teremos outras, e que sobrevivemos ao deixar o corpo, e que precisamos da reencarnação como uma oportunidade de crescer, ou faremos através de experiências, ou de alegria, ou de dor, de coisas que eu conheço e me saio bem, tem coisas que eu ainda não experienciei. Para mim vai ser um desafio, eu vou ter que aprender a viver aquela experiência, adquirir esse conhecimento, adquirir aquela experiência que vai me mostrar aonde eu consigo me sair bem, aonde eu tenho que melhorar. É ali que eu vou eliminando imperfeições, vou me transformando em uma pessoa melhor, eu vou me aperfeiçoando. Isso é o progresso.
E à medida que eu progrido, eu vou me afastando daquelas necessidades de dor, daquilo que eu já aprendi. Ok, virei essa página, vou para novas experiências, vou para novos desafios, enfim. Quando nós entendemos esse processo evolutivo de eliminar imperfeições, buscar a experiência, progredir, nós enfrentamos a vida sem desespero. Porque eu tenho uma visão mais ampliada, isso nos dá calma, nos dá paciência. Eu sei que eu vou enfrentar uma situação complexa, nos preparemos, oremos, busquemos o auxílio dos nossos benfeitores, porque eu preciso tirar daquela experiência a melhor lição, porque de antemão eu já estou entendendo esse processo e eu tenho que progredir. E daí a importância da paciência. E vejam, a paciência é uma virtude que consiste em suportar os males de sabores incômodos resignadamente. Olha aqui, leiam lá sobre a resignação. Não é cruzar os braços e esperar que a vida resolva. A resignação é aquele ato de não se revoltar, mas tomar as providências que tem que tomar. Sem revolta, sem queixa, sem desistir, com perseverança. E por que ele persevera? Porque ele sabe que esse é o caminho certo. Por ser vero, por ser verdadeiro, ele sabe que esse é o caminho. Então ele vai. Então a paciência, ela nos auxilia a passar pela experiência. Ela não afasta a experiência, mas é uma ferramenta fundamental. E nós vamos progredir tanto mais quando eu fizer essa imersão em mim e perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Qual é a lição que eu preciso aprender com esse evento da minha vida, nessa minha faixa que eu estou trilhando nesse momento. Então, quando a gente entender que todo esse movimento, todas as experiências têm como meta o progresso, a encarnação como um meio de eliminar imperfeições, eu vou transitar por esse caminho com paciência, mas a paciência humilde do aprendiz que sabe que necessita aprender algumas lições. E que uma vez adquirida a lição, eu tenho que comprovar ou provar que eu aprendi, que eu consolidei aquele valor. As provas aparecem. É esse mecanismo, quando fica claro para a gente deixa de lutar contra as circunstâncias, para de resistir ao que é o mecanismo da vida e começa a viver a experiência buscando resoluções mais adequadas, porque nós vamos estar sempre sendo desafiados para resolver alguma coisa, para buscar um conhecimento, e isso desenvolve a inteligência também, porque buscar soluções é olhar todos os elementos e encontrar ali uma resolução. Então é importante compreender esse processo, porque isso dá uma ressignificação para a dor. Porque a dor não é um bel prazer de alguém que está puxando os fiozinhos lá para se divertir conosco. Isso é comum, né? As pessoas falam, como é que Deus permite? Então a dor é um instrumento pedagógico. Leia o livro da Joana, Plenitude. É um instrumento pedagógico de correção de atitudes. A dor sempre ela vai ter um sentido de aprimoramento. E esse aprimoramento é um caminho para a gente se reestruturar como ser. Ela é um sinal, olha, corrige a rota. Tem alguma coisa que tu precisa olhar melhor, refaz. Então isso gera um aprendizado, porque ele vai gerar uma transformação. E às vezes nós só geramos transformação quando a dor bate nas nossas costas. Porque muitas vezes uma palestra não esclareceu, o conselho da mãe e do pai nós nem ouvimos, né? E muitos meios nos chegam. Mas então, quando eu consigo fazer esse processo de transformação, eu vou desenvolvendo atitudes mais adequadas para a correção da rota,
com paciência. Isso me ajuda, inclusive, a tomar decisões mais adequadas para chegar a um resultado mais equânime para a minha necessidade. Eu enxergo melhor a cena, os fatos. Então, muitas pessoas, quando passam por essas situações difíceis, às vezes, ou muitas pessoas acusam a Deus, se sentem abandonadas, incapazes de entender por que sofrem, quando na realidade é uma experiência conforme a sua necessidade, em decorrência dessas imperfeições que ela precisa ainda corrigir, rever, transformar. E isso não é às vezes uma coisa que eu fiz porque eu queria sofrer, não. São os nossos eventos de vidas anteriores e dessas que, em decorrência da nossa ignorância que é desconhecimento de como fazer de forma adequada, resultou num evento que eu tenho que corrigir. E isso nos remete a uma questão muito, muito, muito importante, que é sobre a transitoriedade da vida. E a visão materialista, às vezes, equivoca-nos muito de achar que, uma vez adquirido, aquilo é permanente e não vai mudar. Não é assim. As frustrações, os conflitos, se a gente der uma olhada na nossa própria vida, a gente vê que muita coisa já passou. Vem outras e outras. Então, essa superação, essa capacidade de buscar aprender, de progredir, depende de nós. E a gente vai vendo que essas dores são passageiras. Isso nos dá paciência. Por quê? Porque tudo é muito dinâmico. O universo é dinâmico. A vida é dinâmica. Os fatos da vida são impermanentes, são transitórios, porque se não fosse, nós não progrediríamos. Nós continuaríamos estagnados nos mesmos valores, nas mesmas formas de pensar, de que quando nós tivemos outras vidas, ou quando estávamos no início do século, ou quando éramos adolescentes. Não, nós precisamos mudar, nós precisamos progredir. E tudo tem que se transformar, porque a lei é do progresso. E lei do progresso não casa com estagnação. É com dinamismo, é com movimento, é com transformação. Então, assim como eu tenho dores pungentes em razões das minhas dificuldades, eu terei também alegrias soberbas, maravilhosas, mas que também vão passar. Também vão passar. E essa transformação constante, essa modificação, essa aquisição de conhecimento, vai gerando progresso. Nós estamos indo em direção à regeneração. Isso é muito importante. Então, quando nós estamos no auge da alegria, não vamos achar que ela também não vai passar. Vai passar, são ciclos, são aprendizados. E isso tudo formou a nós mesmos, a tudo que nós adquirimos, até chegarmos nesse ponto que estamos. Estamos vivos, conscientes, saudáveis, não estamos? Procurando melhorar, buscando conhecimento, agora, hoje, nesse momento de ordem espiritual, mas vamos na luta, trabalhamos, sustentamos as nossas famílias, procuramos emprego, não achamos emprego, mas continuamos lutando, arranjamos emprego, trabalhamos da melhor forma, enfim, isso tudo constitui um arcabouço imenso de conhecimento e de experiência, e vai dando esses resultados. Alguns querem melhorar e vão conseguir. Então, quando nós conseguimos entender esse processo, fica mais fácil de entender o porquê, retirando essas lições, renovando e progredindo. É que muitas vezes a gente não tem paciência de esperar o tempo fazer o seu trabalho em nós mesmos. Tá? E tem muitas passagens dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo que nos remete a essa questão da dor e da paciência. Por exemplo, no capítulo 3, item 15, Santo Agostinho fala dos mundos expiatórios, que é onde nós nos situamos. E ele nos fala das características que aqui chegam espíritos rebeldes à lei de Deus. Então nós não estamos aqui por acaso, né?
E eles diz mais que nós, aqui, nesse mundo de provas e expiações, temos que lutar ao mesmo tempo quanto a perversidade dos homens, nós uns contra os outros, né? Nós não somos anjos. E a inclemência da natureza. Isso desenvolve qualidades do coração e da inteligência. Então nós estamos ainda nesse processo de aquisição. Precisamos adquirir esses progressos, então estamos no lugar certo. Então esse estágio evolutivo da Terra é adequado a nosso estágio de desenvolvimento. E ele vem eivado das dificuldades próprias desse nível de planeta, que é o sofrimento, porque é um planeta de provas e expiações. O Cristo falou muito certo: no mundo tereis aflição. Ele já tinha feito alerta. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já nos deixou esse alerta, né? Então ele nos conhecia muito bem, sabia das nossas deficiências, mas também sabia dos nossos potenciais. E aí ele sabe que isso também vai passar, mas ele nos deixa alerta para que tenhamos bom ânimo. Lá também, no capítulo 17, tem a passagem que diz: Deus criou os homens iguais para a dor. Quando a gente olha para o vizinho feliz, lá, sem problema, né? E a gente olha e diz: mas esse cara também passa para as suas dores. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. Ou seja, eu tenho que passar pela experiência para saber discernir do bem e do mal. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância. Ou seja, é um processo de aprendizado. É uma forma de instruir. Mas como é que podemos, então, ver essa diferença de ponto de vista? É aquilo que nós referimos antes. Se eu estou olhando a vida sob o ponto de vista corporal, eu vejo só essa vida, eu vejo só sofrimento é interminável, a pessoa fica desesperada, eu estou envelhecendo, daqui um pouquinho eu vou morrer, não consegui ser feliz, a pessoa fica impaciente, se volta contra o mundo e contra Deus. Mas se eu tenho uma visão mais ampliada, que é do ponto de vista espiritual, a questão da vida corporal, ela representa só mais um segmento pela compreensão que eu tenho da brevidade de um corpo, do objeto que é reencarnar, o objetivo que é reencarnar e buscar dali todo o progresso que eu preciso. Então, é uma visão que dá o tamanho da brevidade de uma encarnação. Isso gera paciência, gera calma, serenidade. E essa calma, ela é útil para a saúde do corpo e da alma. Porque muitas pessoas decidem eliminar os seus corpos, porque eles não se eliminam, pelo suicídio, por entender que não há saída para a dor, que a dor é interminável. Essa visão que a gente busca compreender sob o ponto de vista espiritual, ela dá uma ressignificação para a dor. Por isso que ela gera calma e paciência diante das tribulações da vida. Porque nós temos ciência de que ela vai passar. E, nesse sentido, tem um livro maravilhoso do Leon Denis, que alguns já devem ter lido, mas é importantíssimo que a gente leia para desmistificar a dor, que é o problema do ser, do destino e da dor. E existe lá no capítulo 27 um capítulo só sobre a dor. Mas ele não é desalentador, ele é altamente significativo e clarificador. E eu vou ler só um parágrafo que diz: aprender a sofrer. E ele é um poeta. É muito bom o Leon Denis. Ele diz: não te direi procure a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como um amigo. Aprende a conhecê-la, a apreciar a sua beleza austera,
a entender-lhe os secretos ensinamentos. A dor em si, ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. O que essa dor quer comigo? Em vez de te revoltares contra ela, ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco diante de sua ação, associa a tua vontade, teu pensamento, ao alvo que ela visa. Ela vai te dizer aonde tu tem que melhorar. Ao alvo que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Coração é sentimento. Então veja que o objetivo, ele tem, o sofrimento ele tem um objetivo, que é uma correção daquelas defecções que eu ainda mantenho em mim. E se eu fizer isso com humildade, eu tiro um proveito muitíssimo importante para o meu progresso. Porque vai nos deixar mais forte, porque eu aprendi. Por aquele fato, se eu aprendi, eu não vou cair mais. Isso nos prepara, claro, para novos desafios. Não vou estar indene a dor. E quando eu estou passando por essa situação terrível, difícil, o próprio Evangelho nos indica lá no capítulo 5 o remédio, que é a fé e a prece. A fé é o apelo ao céu, é o remédio infalível para as pessoas atacadas de dores cruciantes. E essa fé é nossa conexão afetiva com Deus. Às vezes a gente não se dá conta disso. E o apelo é essa prece que vai nos aliviando, vai nos acalmando. Então é um remédio seguro. Ela mostra um horizonte mais além, porque eu só estou enxergando aqui agora. E se essa fé é sincera, ela traz essa calma. Ela traz essa paciência de saber esperar. E mais do que isso, ela auxilia a inteligência e a compreensão, no sentido de entender qual é o objetivo que aquilo está me levando a doer tanto, a sofrer tanto. Então nós temos uma ferramenta importantíssima ali para lançar mão nesse momento. Então, em resumo, nós precisamos ampliar nossa compreensão da vida, da dor, perguntar qual é o significado que aquilo tem na nossa vida, entender a ressignificação dessa dor com paciência, qual é o papel, qual é o objetivo, o que ela quer despertar em mim. Isso sim faz gerar um progresso ético, moral e espiritual. E desenvolver todas essas potências da alma. Está lá no Leon Denis, as potências da alma. São todas as virtudes que geram uma ampliação da compreensão da vida. Então, o espírita não deve temer, apavorar-se com a dor. Vai sofrer, porque é do planeta, mas vai entender que isso é um impulso para a gente se renovar e para progredir. Então, quando a gente para, lê sobre o assunto, assiste uma palestra, procura compreender, é como se nós tivéssemos levantado um véu sombrio da dor que vai retirando a ignorância que nós temos a respeito do profundo sentido da vida. E isso nos auxilia muito a passar por esses momentos. Então, para nós, na Terra, para concluir, nós vamos compreender que a Terra é um ponto de passagem, é um lugar de passagem. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. E necessitamos estar aqui, nessa escola bendita de trabalho. Para alguns é prisão devido ao sofrimento, para outros é hospital porque necessitam se curar, para muitos é escola porque precisam adquirir conhecimento e ir para novos estágios, mas estamos de passagem, não é o ponto de chegada. Isso é a transitoriedade. Então as nossas dores também vão passar. O que hoje para mim é dor, amanhã vai ser superado, vai vir outros aprendizados na medida do meu esforço, do meu desejo de progresso. Quando eu souber viver isso com paciência, com humildade, com fé, procurando me alinhar com as leis de Deus, eu vou sentir aquele grande amor e a justiça de Deus para cada um de nós. Isso é altamente confortador.
Então essa era a nossa mensagem. Agradeço a todos. Boa noite. Muito obrigada pela palestra de hoje. Vejo que somos como caranguejos. Criamos uma couraça para nos proteger das nossas dores, mas depois de um certo tempo ela fica apertada. E aí a gente tem que sair dela, ficar vulnerável. Mas é só uma questão de tempo e a gente ganha novos conhecimentos. Bom, reitero o convite. Vou falar o horário certo agora. A evangelização da juventude e da infância ocorre todos os sábados às 3 horas. Neste sábado não vai ter, mas no dia 23 de julho a gente vai voltar com os nossos atendimentos, tanto a criança quanto a família. Também temos outras oportunidades de busca de conhecimento do Evangelho, que tem muitas opções, tanto para quem quer iniciar na doutrina, quanto quer expandir o conhecimento que já tem. Aí basta falar com a gente, pode pedir pelo Facebook, onde tiver. Então, peço a todos que posicionem suas águas, se tiverem um consigo, aos médiuns que se posicionem para o passe. Nosso passe é coletivo, por questões sanitárias. Peço a todos que se concentrem, elevem o pensamento, busquem aquele ponto de paz e esperança em nossos corações. Senhor Deus, agradecemos por todas as provas, todas as dores, todos os percursos e percalços do nosso caminho, as pedras que nos fazem tropeçar, porque elas nos guiam para o conhecimento, elas nos guiam para a evolução e para você, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agradecemos também por termos familiares, amigos que nos amparam nesses momentos mais difíceis. Agradecemos também pelo nosso corpo e nossa oportunidade aqui encarnados de elevarmos. Pedimos, Senhor, que nos dê paciência, resignação e muita fé para conseguirmos seguir nesta morada, seguir buscando os nossos melhores pontos e principalmente seguir o caminho de luz. Agradecidos como bons filhos e irmãos, encerramos os estudos de hoje. Que assim seja. Agradeço a todos por terem comparecido hoje, tanto aqui quanto online, e fico à disposição para caso precisem de mais informações. Boa noite a todos.